Queridos irmãos e irmãs, juventude abençoada, louvado seja Deus por sua vida. Você é precioso, você é preciosa para o Senhor Jesus e também para a igreja. Quero louvar a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida do Luan, esse jovem dinâmico, criativo, abençoado e abençoador. Parabéns pela liderança que vocês possuem aí na 7ª região eclesiástica. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a sua igreja local, que Deus abençoe a sua sociedade, a sua célula local de jovem. Deus abençoe o seu pastor, a sua pastora. Deus abençoe o bispo Emanuel, o bispo Mano, aí da 7ª região eclesiástica. Quero dizer que é uma honra, é um prazer, é um privilégio estar falando, me dirigindo a vocês, refletindo um pouco da palavra do nosso Deus. E eu quero então louvar a Deus por vocês através da oração, pedindo que o Senhor esteja te abençoando e abençoando as nossas vidas. Vamos orar. Pai, queremos agradecer o Senhor por esse tempo precioso. Obrigado, Deus, pela 7ª região. Obrigado, ó Deus, pela vida do Luan, pela juventude, pelos jovens, ó Deus, que estão participando deste treinamento, dessa capacitação, desses módulos, ó Deus, que estão buscando crescimento, alimento espiritual para melhor servir ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada jovem, que o Senhor abençoe cada líder de jovem, que o Senhor abençoe, ó Deus, cada um de nós, abençoando tua igreja, abençoando o teu povo. Pai, abençoa esse momento de reflexão da palavra, que a tua palavra seja viva e eficaz, que ela nos edifique, que ela nos transforme para o louvor da tua glória. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Nós vamos estar compartilhando então com vocês sobre o líder servo. Um tema muito importante para nós pensarmos e para nós trabalharmos a nossa vocação e o nosso chamado. Antes de entrarmos e já entrando dentro desse tema, eu quero deixar assim como uma palavra assim introdutória e de fundamento. Eu quero deixar claro assim, algo que eu julgo importante, não somente para compreender o que a palavra de Deus diz sobre ser líder servo, sobre o serviço humilde, mas também como viver isso, como praticar isso. E eu entendo que há uma maneira melhor, mais frutífera, mais abundante para a gente entender isso e praticar isso. Que maneira é essa? Sendo genuinamente convertido ou sendo um cristão, uma cristã nascido de novo. Por que isso é importante? Porque o religioso, o mero frequentador de templo, ou a pessoa que simplesmente está numa instituição religiosa, isso automaticamente não faz dele ou dela um líder servo. Muito menos vai capacitar essas pessoas a exercer um serviço humilde no corpo de Cristo, na igreja e fora do templo, na família, em todos os espaços possíveis. Agora, quando nós passamos pelo novo nascimento, pelo Espírito Santo, quando nós buscamos e temos a experiência genuína de conversão, eu quero dizer que é quase uma consequência natural destas experiências profundas com Deus, é quase que natural que o discípulo e a discípula já começa a viver a vida cristã, viver a fé cristã, dentro desse espírito do serviço, dentro desse desejo de servir a Deus, de agradar a Deus, de servir a igreja, participar da missão da igreja, de ser bênção na vida da família, de ser bênção na vida das pessoas.
quase vai ser instantâneo. O que eu quero dizer com isso? Você lembra lá do capítulo 4 de João? Quando Jesus tem um encontro ali com a samaritana, você percebeu, quando lê capítulo 4 de João, você vai perceber que Jesus se encontrou com a samaritana ali à beira do poço, né? E a samaritana, ela, além de ser uma mulher rejeitada pelos judeus, os samaritanos todos os eram, ela era uma pecadora, uma mulher sem rumo. E Jesus travou ali um diálogo libertador, transformador. Resumindo, aquela mulher foi transformada naquele encontro. Eu diria, ela teve uma conversão genuína naquele momento. O que aconteceu logo em seguida da conversão? E olha que ela nem tinha feito treinamento ou capacitação para servir. Ela tinha acabado de se converter. E o capítulo 4 vai mostrar que ela saiu pela cidade pregando o evangelho. E diz lá que muita gente foi salva. Foi salva por causa do testemunho daquela mulher. E aí eu conto para você, assim, bem resumido, a minha própria experiência. Eu sou de terceira geração da Igreja Metodista. Meus avós já eram, meus pais, então eu nasci e cresci na igreja. Então até os meus 18 anos, eu não era um mau garoto, né? Mais de 13 aos 18, a minha vida estava na igreja e no mundo, na sociedade. Eu estava na igreja para agradar os meus pais, para manter a tradição de ir à igreja, mas, paralelamente, eu tinha uma outra vida que estava em desenvolvimento mundano, carnal, pecaminoso. De 18 para 19 anos, numa sexta-feira, 11h30 da noite, na casa de uma irmã, junto com mais uns 8, 9 jovens da minha igreja, lá de Poços de Caldas, Minas Gerais, sul de Minas, o Senhor nos visitou com poder, e nós tivemos ali uma experiência, novo nascimento. Ali foi quando eu me converti de verdade, ali que eu recebi o dom do Espírito Santo, ali que eu fui quebrantado, ali que eu senti os meus pecados perdoados, ali que eu encontrei Jesus e tive a minha experiência pessoal e minha vida nova. Amados, a partir daquele momento, essa vida que estava se aprofundando na carne e no mundo parou. Quase que radicalmente parou. E a minha vida com Deus, na igreja e na missão, então eu diria que inverteu. A experiência me levou para a presença de Deus, para a missão de Deus, para a missão da igreja, e a partir daquele momento até hoje eu tenho procurado servir a Deus ainda com imperfeições, ainda com limites, mas tenho procurado servir a Deus em todas as oportunidades e da melhor maneira possível. O que eu quero dizer? Que a experiência é tremendamente importante para servirmos a Deus, exercermos uma liderança serva. O fato é que todos nós exercemos ou somos líderes em algumas dimensões, em casa, no trabalho, na igreja, na sociedade. Em especial, eu e você temos tido o privilégio de sermos líderes em nossa igreja, em seus vários espaços de serviço e missão. Então, exercer liderança serva, não é? Significa correta, significa colaborar com a missão de Deus no mundo. Olha como isso é importante. Quando eu quero exercer uma liderança serva e de forma correta, significa que eu estou me tornando parceiro de Deus. Eu estou colaborando com Deus na missão de Deus de salvar e redimir o mundo. Então, quando você se coloca de forma correta para servir a Deus, você se coloca ao lado de Deus
né? Deus se coloca em você, você em Deus, para realizar este serviço. E também você vai, como líder servo, vai estar participando da edificação da igreja. Que igreja nós queremos ser? Pensando aí na sua igreja local. Qual o sonho da sua igreja? Qual o sonho da nossa igreja? Qual o sonho da nossa região, da nossa igreja no Brasil? Eu sei que o nosso sonho é ser uma igreja forte, ser uma igreja saudável, ser uma igreja serva, ser uma igreja viva, ser uma igreja missionária, ser uma igreja discipuladora, evangelizadora, influenciadora, uma igreja que é transformadora no lugar a partir de onde ela está plantada. Nós queremos ser esta igreja, e esta igreja é possível por causa de homens e mulheres que são de fato servos e servas do Deus Todo-Poderoso. Então você se coloca junto com Deus para edificar esta igreja. Daí é importante que a gente entenda, né? O conceito de ser líder servo. Porque há um conceito secular, que está aí até em grandes empresas, e há o conceito cristão, tá certo? Então é importante nós percebermos que esses conceitos são diferentes em vários aspectos. Por exemplo, o conceito de líder servo cristão é que o líder servo cristão, ele eleva, tá? Eleva o próximo, ele exalta o próximo, ele ergue o próximo, não é? Em muitos momentos antes de si mesmo, mas preferencialmente como fruto do seu próprio amor, né? A palavra diz amar a si mesmo e o próximo, amar o próximo como a si mesmo. Então você se ama a Deus de todo o coração, serve a Deus com toda a sua força, e você quer que o próximo também desenvolva esse serviço, não é? Então, esse é o conceito cristão. O conceito secular é que as pessoas elevam a si mesmas. Primeiro eu. Primeiro a minha vontade, primeiro o meu querer. O cristão, ele glorifica a Deus. E o secular, ele procura exaltar as instituições, não é? E procura exaltar organismos, etc. O líder cristão servo exalta e glorifica a Deus. Então Jesus Cristo, ele introduziu, né, que a nossa referência maior, que é Jesus, ele introduziu na sociedade humana um estilo próprio de liderança serva. E a gente precisa entender e viver isso. Então, por exemplo, Marcos 10, 42 diz: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então é o modelo, a nossa referência está no ministério de Jesus, mesmo porque ele é o nosso irmão mais velho. Ele ele era o primogênito do pai, não é? E o unigênito do pai, depois ele tornou-se o primogênito da igreja, não é? Por isso Hebreus fala que nós somos, junto com ele, ele é o nosso Senhor, Salvador, e também o primeiro, o que instituiu a igreja e o corpo. Por isso ele fala, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Percebe aí o líder servo, na sua essência, o que é que realmente ele faz? Ele dá a sua vida em resgate por muitos. Obviamente que Jesus fez isso através da obra da redenção. Isso nós não vamos fazer de novo, porque ele fez de maneira perfeita e completa. Mas quando fala de doação, de serviço, de entrega, de nós exercermos um ministério e uma vocação
que abençoa as pessoas, que toca a vida das pessoas. Então, por isso, amados, a gente aprende aqui que liderança não é símbolo de senhorio, né? Porque as pessoas gostam de ser senhor, de ser dono, não é? E a liderança aqui não é símbolo de senhorio. Nós somos chamados para sermos servos, não patrão. Na dinâmica do corpo de Cristo, na dinâmica do reino. Nós somos chamados para ser escravos, não donos de escravos. Às vezes até há um conceito aí, até no meio do movimento de discipulado, né? De líderes que geram discípulos e faz desses discípulos escravos. E não é esse o conceito. O conceito é que se eu sou líder, eu tenho que servir mais os outros do que os outros servir mais a mim. Eu preciso honrar mais os outros do que querer que os outros honrem mais a mim. Isso é por causa dos desvios do discipulado, em que as pessoas estão discipulando pessoas para servir a si mesmo. Sendo que no discipulado bíblico nós geramos discípulos e discípulas a partir do nosso exemplo, do nosso relacionamento, mas nós apontamos para eles primeiramente não a nós mesmos, mas a Jesus Cristo de Nazaré. Isso está dentro do princípio aqui do serviço. Então, obviamente que Jesus delegou autoridade para os seus discípulos e discípulas, para ensinar. Bem como ele também delegou para disciplinar a igreja na sua caminhada missionária. Então, o respeito à autoridade delegada está sempre em ordem. Porém, é importante que a gente entenda isso. Porém, espera-se que esta autoridade delegada, que esta liderança sobre nós, esteja sob o senhorio de Jesus Cristo, não de si mesmo. Por isso, 1 Tessalonicenses 5,12 diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Versículo 13, tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Olha aí a honra aos líderes. Vivam em paz uns com os outros. Veja aí a reciprocidade. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Então perceba, a palavra nos orienta em Hebreus 13 que os líderes devem ser obedecidos. Diz lá o texto, lembrem-se de seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Eu fiz assim no obedecido porque na liderança serva, no discipulado cristão, fruto da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor, não há escravo e senhor, não há patrão e empregado. Nós estamos no mesmo nível, mesmo com ministérios e funções diferentes. Então vocês acham que bispo está aqui, pastor está aqui, evangelista está aqui e o leigo está aqui? Você acha que essa é a escala? Não, não é. Na verdade, estamos todos no mesmo nível, com ministérios e funções diferentes, com lideranças e liderados que vivem o serviço por princípios de amor mútuo, respeito, honra de uns para com os outros.
Então é essa a mutualidade. Então quando você olha para Jesus, ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para lavar o pé. Não é? Então essa agora, no dia a dia, é reciprocidade. Então a gente honra o pastor, a gente honra o bispo, a gente honra o líder de célula, porque a gente tem o espírito de servo. Não é obediência cega. Não é fazer o que o líder quer. Agora, se o líder está em Cristo e faz as coisas em nome do Senhor e para a glória do Senhor, dentro desses princípios da mutualidade, para honrar o Senhor Jesus, não honrar a si mesmo e não atrair para si mesmo, né, as benesses da sua função, então a gente pode servir com alegria, sem nenhum problema. Então, meus irmãos e irmãs, Jesus ensinou os seus liderados a servir com humildade, não reger com vara, não poder. O ser humano gosta de poder, gosta de ser poderoso, gosta de exercer poder sobre as pessoas. Mas na concepção do Evangelho, de Jesus, do reino, não poder, mas amor. É o que tem nortear a nossa vida. Né? Lógico que a nossa função nos empodera para exercermos esse ministério. Mas esse ministério, né, que a igreja nos empodera, que a sociedade te empodera, que a federação te empodera, né, pressupõe que você está em Cristo. Né? Que você está em Cristo para servir, para dar o seu melhor em prol daqueles que você está servindo para a glória de Deus. Então Jesus deixa claro, e a palavra deixa claro, que no exercício da liderança serva, não força, mas exemplo. Por isso a palavra já diz: não por violência, mas pelo meu espírito. Não é por força do braço, força da função, mas pelo meu espírito, pelo Espírito Santo. Não coerção unilateral, mas persuasão argumentativa, tendo por base princípios e valores claros e óbvios do reino de Deus, da palavra de Deus e do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, na realidade, queridos e queridas, o poder do líder está na capacidade de ser humilde enquanto serve e lidera. Guardemos isto. Nós que temos sido chamados pelo Senhor, tocados pelo Espírito Santo, nós que estamos tendo o privilégio de fazer parte do corpo de Cristo e da igreja, o poder do líder, da líder, está na capacidade de ser humilde enquanto serve e lidera. Por isso a gente vai para a palavra de Deus, né? Nossa referência precisa ser os valores da palavra de Deus. E aí, meus amados e amadas, o modelo farisaico não se encaixa na liderança serva ensinada por Jesus. O modelo de liderança farisaica. Estou trazendo à tona contexto ali de Jesus. Que diz Mateus 23, versículo 1 a 12. Ouçamos, diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos e discípulas: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem,
pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Vamos ouvindo. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Olha aí, tem gente que não serve se não estiver mostrando para as pessoas, né? Quer que as pessoas vejam, quer que as pessoas fiquem lá bajulando o tempo todo, senão não serve. Olha aí. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e nos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. Jesus está dizendo para nós, olha aí, mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. E ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está lá nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. Olha aí, o maior entre vocês deverá ser servo, serva, pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha, ele, o Senhor, exaltará. Esse modelo de liderança dos fariseus não serve para a igreja, não serve para o discipulado, não serve para a igreja que é corpo de Cristo, não serve. Eu me lembro, toda igreja que eu cheguei, que tinha aquelas cadeiras, cadeira do titular e duas menores para os coadjutores. Toda igreja que eu cheguei que tinha essas cadeiras, ou eu tirei as cadeiras, ou eu mandei cortar as cadeiras, para ficar todo mundo igual. Aliás, eu prefiro sentar nos bancos do que ficar lá no altar na frente de todo mundo. Porque somos igreja, somos corpo de Cristo. Então Jesus ensinou que servir corretamente significa dar valor na medida certa a quem é servido. O serviço não pode ser usado para promoção a nada, a não ser para o propósito de simplesmente servir por amar. Jesus ensina que serviço amoroso é um fim em si mesmo. E Thomas Walter Manson, ele diz o seguinte, olha aí, o reino de Deus, o serviço no reino de Deus, o serviço não é uma subida de degraus rumo à nobreza. Ele é a nobreza. O único tipo de nobreza que realmente é reconhecido. Então, amados e amadas, se os seres humanos são criados para a glória de Deus, então eles precisam ser tratados como Deus deseja. Não podem ser explorados, manipulados, muito menos destruídos, como é próprio daquele que veio para matar, roubar e destruir, contrário daquele que veio para dar vida em abundância. Líderes cristãos, convertidos, nascidos de novo, servem, não buscam ser servidos. E esses líderes, conforme Filipenses 2,4, diz: cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E isso na perspectiva de que nós, como igreja, temos um grande interesse nas pessoas, tanto dentro da igreja como fora.
dentro da igreja para que elas se tornem cristãs, discípulos e discípulas frutíferas, abençoadas e abençoadoras. Fora da igreja para que elas se tornem filhos e filhas, homens e mulheres convertidos pelo poder do evangelho. Por isso evangelizamos, por isso pregamos o evangelho para toda criatura humana, por isso fazemos discípulos de todas as nações. Porque o líder cristão servo se preocupa consigo e com os outros e participa da edificação da vida dos outros, dentro e fora da igreja, e é parceiro de Deus na missão de salvar o mundo. Fantástico! Deus é maravilhoso. Aleluia! Que privilégio nós estamos tendo. Então, amados irmãos e irmãs, lideranças partilhadas são importantes na vida do corpo, na federação, na sociedade, em todos os espaços de serviço no corpo de Cristo, na igreja. Lideranças partilhadas são importantes para várias coisas. Por exemplo, uns complementam os outros no serviço e no ministério. O que eu faço bem, não é? O outro, ou seja, o que eu não faço bem, o outro pode fazer. Então o outro complementa na obra e na missão o que me falta. Por isso liderança é compartilhada. Porque nenhum líder tem todos os dons, todos os ministérios em si mesmo. Então o líder não foi chamado para fazer tudo, ele foi chamado para liderar. E liderar é treinar todos para fazermos juntos toda a obra de Deus. E aí cada um cobre um pedaço. E cada um fazendo bem a sua parte, o todo, né? Ser uma igreja forte, viva, missionária, ser uma sociedade forte, uma juventude forte, poderosa, significa que é uma unidade de lideranças com dons e talentos, ministérios diferentes que se complementam para gerar, forjar uma liderança e uma juventude poderosa nas mãos de Deus. Uns fortalecem os outros frente às fragilidades que cada um possui. Uns encorajam os outros frente aos desânimos da missão. Sabe, quando um cai, o outro levanta. Por isso que é bom não andar sozinho. Quando um cai, o outro levanta, já dizia o sábio, né, em Provérbios. Quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então é essa cumplicidade. Partilham responsabilidades, prestam conta uns aos outros, se ajudam mutuamente. Provérbios 12:15 diz: o caminho do insensato parece-lhes justo, mas o sábio ouve os conselhos. Então no reino, meus amados e amadas, grandes são os que servem. E os que servem engrandecem a Jesus, que deu a sua vida por todos. Jesus como exemplo de servo que serve até a morte. João 13 diz assim, 12. João 13:12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Servir aqui é servir uns aos outros. Eu lhes dei o exemplo. Líder precisa ser exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou, numa perspectiva secular. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. E 1 Pedro 5,5 diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos,
Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Palavra falando, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração nesse momento. Estamos na presença do Todo-Poderoso. E Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E Gálatas 5,13 diz: irmãos e irmãs, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E eu quero concluir, então, queridos e queridas, esta reflexão pedindo a Deus que te nos ajude a nos libertar de dois extremos em nossas vidas. Um extremo é o pessimismo cínico. O que é pessimismo cínico? Não é? Nós devemos ser realistas, sóbrios e confiantes na palavra de Deus. O pessimismo cínico é aquele que diz nada vai dar certo, não vai dar certo. Nem ouviu direito o projeto e o plano, logo já diz não vai dar certo. Isso não vai fluir. Esse negócio não vai ser ativado, não. Pessimista é o que não acredita no poder de Deus. É o que não acredita na obra de Deus. O pessimista vive voltando para trás, ou vive parado. Então a gente tem que eliminar, né, esse extremo da nossa vida. A gente precisa ser otimista em Cristo. A gente precisa ser realista e a gente precisa ser homens e mulheres de fé. E fé é a certeza de coisas que não se veem. E fé nos faz fazer muita coisa que a gente não viu, mas a gente tem certeza, porque é projeto e é propósito de Deus. E outra coisa é o otimismo ingênuo. Então, nós precisamos nos libertar disso. E um outro aspecto nós precisamos nos livrar da mediocridade e da aceitação dela. Então eu diria assim, ficar abaixo do que Deus idealizou para nós e a nossa igreja é ser medíocre. Deus deseja usar cada um de nós com todo o potencial que Ele nos forjou e está nos forjando em Jesus Cristo, servindo uns aos outros, servindo com os dons e sendo bênção na vida dos outros. Livre-se do pessimismo cínico e livre-se também do otimismo ingênuo. Seja realista, sóbrio e um jovem de fé, porque a fé move montanhas. A fé traz à existência o que não existe. Livre-se da mediocridade e não aceita ficar aquém do propósito que Deus tem para a sua vida, da obra que Deus tem para realizar em você e através de você. Quem sabe muitos pensam, não sei, não posso e não consigo. Livre-se disso. Coloque-se em Cristo. Coloque-se na mão do Espírito Santo e deixa Deus usar a sua vida. Deixa o Espírito Santo usar todo o potencial. E Deus usa os seus talentos e os dons espirituais. E você pode exercer uma liderança serva que glorifica a Deus, que edifica a igreja e que seja instrumento de Deus em todo o tempo. Pai, abençoa, Senhor, esta juventude. Abençoa estas vidas e eu os abençoo. Gere no espírito, no caráter destes jovens, destas jovens, um caráter de Cristo, um caráter cristão, genuíno. Faça destas vidas preciosas verdadeiros servos e servas do Senhor, que participa da tua obra no mundo, de salvar o mundo, na missão, e que participa da edificação de uma igreja viva, forte, missionária e relevante onde ela está plantada. Aviva a nossa juventude, levanta a nossa juventude e usa a nossa juventude com poder. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe.